Olá, o meu nome é Jaiana Ventura, eu sou professora e psicóloga e vim trazer para você hoje, que é meu colega professor, algumas dicas de como a gente pode melhorar o nosso cenário e o nosso desempenho na aula remota. Eu vou mostrar para vocês três cenários hoje, né? O primeiro é esse daqui, que como eu sou psicóloga, eu faço os atendimentos psicológicos online nesse cenário, né? Como vocês podem ver, é um cenário que tem essa parede mais neutra e tenho a tendência a focar mais na minha imagem. Então vou mostrar esse cenário para vocês, um outro cenário que tem um quadro branco e um terceiro onde geralmente eu estou dando as aulas, ministrando as aulas para os alunos. Então, eu queria me apresentar mais uma vez. Eu sou professora do curso de Psicologia do Unip atualmente. Já fiz parte do corpo docente de Medicina, de Fisioterapia, de Fonoaudiologia e Serviço Social. E eu estou gravando esse vídeo numa perspectiva de poder ajudá-lo, né? Não é uma regra tudo que eu vou estar falando aqui, mas eu vou estar falando um pouco sobre a minha experiência e sobre as coisas que eu estou fazendo que está dando certo. E eu tenho uma tendência de estar perguntando aos alunos também, estar recebendo alguns feedbacks deles para tentar melhorar, né? Já que o nosso principal objetivo é que eles aprendam e que a gente possa ter essa experiência dentro desse cenário tão desafiador da melhor forma possível. Então, espero que vocês possam estar vendo, né, esse meu modelo, essa minha experiência e possa estar adaptando dentro da sua realidade da melhor forma possível, tá? Então, te encontro daqui a pouco no outro cenário. Já estou aqui no segundo cenário para conversar um pouco com vocês. E a primeira coisa que eu quero dizer está bem estampada aqui na minha camisa, que é deixe fluir. Eu acredito que a primeira coisa que você deve fazer e enfocar é na naturalidade, na espontaneidade, na sua simplicidade. Lembre-se que a gente está nesse contexto, né, diferente, né, de ministrar as aulas do que a gente normalmente fazia, e às vezes a gente pode até se cobrar querendo fazer o mais próximo da perfeição possível, mas os alunos eles não querem algo cinematográfico. Eles querem você, eles querem o seu conteúdo, eles querem entender, né, da melhor forma possível. E o deixe fluir vem para você assim nessa perspectiva de você ficar mais tranquilo possível, né? Então, trouxe aqui esse outro cenário porque é uma forma que eu, enquanto professora, enquanto pessoa, eu acho que pode me ajudar a chegar mais próximo dos meus alunos. Tem uma disciplina que eu ministro que ela necessita da interpretação e da captação de muitos conceitos. Então, o que foi que eu fiz aqui na minha casa, né? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui é em quartos da minha casa ou paredes e cantinhos diferentes. Então, eu preferi escolher 4 quadros brancos para compor um único. Tinha a opção de colocar um quadro branco só, mas aí eu queria fazer alguma coisa diferente, né, que fosse mais a minha cara, o meu estilo. Então eu coloquei esses quadros brancos. Aqui tá até, eu ia até apagar para deixar uma imagem mais perfeita para vocês. Mas aí eu me lembrei, poxa, eu tô falando com colegas, professores, e eles precisam ver como é que eu faço, né? Então essa é a minha metodologia, essa aqui é a minha forma. Esse conteúdo é de uma disciplina que se chama Análise do Comportamento, lá na matriz de psicologia. Então, precisa que os alunos entendam muitos conceitos e classificações e possibilidades. Então, aqui eu trago algumas explicações e o aluno, né, e eu posso até deixar alguns links dos vídeos que eu faço também, que eu fiz com esse cenário aqui, né, ele vai me acompanhando e eu vou falando diretamente com ele, que é uma coisa que você precisa entender. Para onde você olha quando você está ministrando sua aula? Olha para a câmera, tá? E aí perceba todo o enquadramento que está tendo para que você possa mostrar e demonstrar e transmitir o conteúdo, né? Então tem você, tem a maneira como você fala, como você age. Eu já ainda gosto muito de gesticular, então eu fico o tempo todo me mexendo. E aí eu tô aqui em pé falando com vocês, por isso que eu fico aqui me mexendo. E essa ideia também de movimento também faz com que os alunos eles foquem um pouco mais da atenção. Ponto e parêntese. Cuidado com o excesso, né? Porque se a gente se mexe demais, gesticula demais, isso também pode desviar a atenção e aí fecha parêntese. Na minha personalidade, do meu jeito, eu gosto das coisas assim mais românticas, vamos dizer. Então eu coloquei aqui umas imagens desses quadros e aqui é meu apoio onde eu coloco os meus pincéis, tá? Tem uma mesinha aqui na frente
posso deixar aqui. E aí, eu acredito que essa é a principal coisa que eu queria trazer para vocês. Inclusive, eu estou gravando esse vídeo aqui, conversando com vocês, a partir de um tripé que eu coloquei no meu celular, tá? Essa luminosidade que vocês estão vendo é de uma lâmpada que eu troquei aqui nesse quarto que eu transformei em escritório. E ela é uma lâmpada grande, né? Tem 62 por 62, né? Essas luminárias comuns de casa, de hospital, sei lá, onde é que você pode encontrar desse tamanho, né? Então, uma coisa que você pode já ir adaptando também, luminosidade. Isso é muito importante, porque às vezes você tem uma câmera top, né? Tá com todo o preparo, mas não tem luz. Então, aí uma coisa que você pode atentar, que pode fazer o diferencial quando você estiver ministrando suas aulas. Luminosidade, um enquadramento adequado e para onde você vai estar olhando, tá? Se lembre, os seus alunos eles estarão aí, da mesma forma que você está me vendo. Então, tenta conversar com eles, interagir com eles. Né? Por mais que você seja tímido, eu não sou habituado a essas coisas, mas é algo que você pode ir mudando a forma de ver, né? Então não é a câmera em si, é como você está interpretando essa câmera e essa aula, tá bom? Então eu vou estar terminando aqui esse cenário e mostrando para vocês o terceiro cenário, que é onde eu habitualmente estou quando eu estou ministrando a aula. Olha só, eu não tenho filhos, possa ser que você tenha, mas eu tenho cachorros, né, como vocês podem acompanhar. Então, esse tipo de situação aqui pode acontecer na sua aula, né? Esse lugar que eu tô é um quarto, eu posso fechar a porta, mas às vezes eu posso esquecer, né? E aí ela pode vir no momento da aula, ou o seu filho pode gritar, ou os cachorros dos vizinhos, tocar um interfone, não sei o que pode estar acontecendo. Mais uma vez, deixe fluir, seja natural. Tá bom, amiga, tá bom, tá bom. Tá bom. Já deu pra exemplificar, né? Seja natural, leve essa situação com mais naturalidade possível. Porque o que acontece? Às vezes a gente fica tão tenso em estar ministrando aqui a aula, né? Já que aqui está o meu computador, então eu estou aqui ministrando e de repente aparece um cachorro, o meu filho, barulho de alguma coisa, meu celular toca. A gente fica tenso e não é preciso ficar. Eu acredito que essa seja uma dica que é muito fundamental para que a gente possa lidar com as circunstâncias. Uma coisa que aconteceu comigo também foi eu estar no meio da aula e simplesmente faltou energia. E aí, o que foi que eu fiz, né? Tava aqui ministrando, eu fiz, poxa vida, faltou energia. Peguei o telefone, liguei para a representante, ela estava lá na aula, lá no Blackboard, e eu pedi, olha, testa aí, vê se os alunos conseguem me ouvir, se você colocar no Viva Voz. E aí consegui, fui levando a aula, né? Pronto, pode acontecer isso. Né? Fui levando a aula e depois de um tempinho voltou a energia, me estabeleci aqui na conexão, na luz e na energia, na verdade. E aí o que eu faço nesses casos, né? Aí eu, gente, desculpa aí, a gente tá com a companhia. Liga. É que meu marido tá aqui, aí levei ela, meu bem, pra lá. E aí o que a gente faz? Naturalidade, certo? Deixa aí a porta. A gente retorna aqui para a nossa aula, né? E até interage. Gente, quem aí de vocês tem cachorro? Né? Um exemplo. E os alunos, eu. É tão interessante que uma turma, mesmo ela caladinha ou com esse perfil de ficar mais quieta, ela começa a interagir. Porque ela percebe que o professor é uma pessoa como ela, né? Então, você vai ter que levar com mais naturalidade. Então, já faltou energia comigo, a internet já caiu, eu já voltei, né? Já aconteceram várias coisas. Mais uma vez, mais natural possível, tá? Então, coloquei a câmera aí nesse posicionamento para você ver algumas questões, né? Uma das coisas que eu gosto mesmo é estar com os pezinhos descalços, mas se você quiser usar o sapatinho também fica à vontade. O que é que eu fiz? Ups, caiu um quadro. O que é que eu fiz para garantir a questão da ergonomia? Eu fui testando e vendo como é que funcionava comigo, tá? Então, aqui essa cadeira, ela tem um ajuste que aí eu coloco de tal forma e consiga ficar aqui, ó, mexendo no mouse de forma que não tenha muitas, como é que eu
posso dizer? Uma altura adequada, né? Esse mousepad também tem esse apoiozinho de gel, que eu particularmente eu prefiro. E aí eu consigo manejar aqui, ó. Nessa cadeira, especificamente, eu gosto de estar usando uma almofada para as minhas costas. Tem hora que dói, então eu tiro, me apoio melhor, tá? E eu também coloquei essa almofadinha aqui embaixo, né? Quanto mais confortável possível você puder deixar, eu aconselho que você deixe, né? E aí, a gente passa, ou tem a tendência de passar algumas horas no computador. O que é que eu faço para me ajudar na circulação das minhas pernas, né? Eu coloco aqui esse banquinho, tá? E aí eu coloco lá no fundo da minha mesa e estico minhas perninhas. Outra coisa também que eu tô testando e funciona bem é esse tipo de almofada. Acho que você já deve ter visto por aí. É bom pra coluna, é bom pra tudo, mas eu posso colocar assim, ó. Tá? Então você tá aqui trabalhando, falando com seus alunos, interagindo, e você pode estar mantendo as suas perninhas aqui também de uma maneira mais confortável possível, certo? Você vá testando, vá vendo. Se você tiver algum problema específico de coluna, de circulação, é importante que você pergunte aos médicos que você é acompanhado. Ou o fisioterapeuta também, né? Veja a ergonomia mais adequada para você. Estou falando como é que funciona comigo, tá? Uma outra coisa que funciona bem comigo é esse tipo de padrão que eu estabeleci aqui. Eu tenho meu computador, ministro minhas aulas no computador, tá? Deixa eu me ajeitar aqui para ficar direitinho. E aí, o que foi que eu fiz? Né? Nesse caso, o notebook. Então, para mim, a questão da altura, né, da câmera, lembrando, a gente fala diretamente com a câmera, com os nossos alunos. E aí, eu utilizo esse suporte. Deixa eu tirar aqui para ficar melhor. Eu utilizo esse suporte para apoio do notebook, tá? Super levinho. Qual é o melhor suporte para você? Você avalia, analisa, tá? Apoio aqui meu computador. Também tem essa extensão aqui com alguns USBs, né? Essas entradas aqui. Eu prefiro usar dessa forma. Se é a melhor forma para alguma questão aí tecnológica, não sei, né? Inclusive, se você tiver algumas dicas também sobre isso, estou aceitando. Então, o que eu fiz? Né? Peguei e comprei esse teclado aqui, esse mouse, plugo tudo no meu computador e ao invés de eu estar esticada aqui, eu fico adequadamente. Também comprei essa luz, tá? Então, ela é bem interessante. Deixa eu ver onde é que ela tá aqui. Achei. Ela é bem interessante, ela tem algumas possibilidades de cores. Eu despluguei, não tinha como ligar sem estar plugado, né? Ela tá ligada aqui. Ela é pelo USB, bem interessante, bem legal, né? E aí ela tem esse tripézinho. Aqui eu posso ligar. Ela tem 3 luzes, 3 cores, tá? Essa e essa. E pode diminuir e aumentar. Como eu uso óculos, como você pode estar percebendo aí, fica muito reflexo. Então, quando eu vou posicionar esse tipo de luz, eu vejo da melhor forma possível para não ficar as duas bolinhas no olho. E aí, como é que eu faço? Eu posso tanto usar na mesa, quanto usar aqui em cima do meu computador também. Tá? Aí eu estabilizo ela aí direitinho e posso ligar ela, porque a câmera do meu computador é logo aqui, tá? Se você tiver um outro tripé, você pode colocar atrás e botar ela, enfim, tá? Que mais? Tem uma outra coisa que também é bem interessante nas aulas que eu uso, porque tem a ver também com a teoria que eu utilizo, que é a análise do comportamento, que é essa campanhazinha aqui, ó. Lógico, se eu usar o tempo todo, os alunos vão ficar, né? Vai ser um estímulo aversivo para eles. Então, tem alguns momentos da aula que eu utilizo isso aqui como uma forma de chamar a atenção. Não faço isso sempre em todas as aulas, porque também vai tornando o estímulo mais constante e para de chamar a atenção, que é o meu objetivo, né? Você pode fazer de outras formas. Tem alguns professores que pegam alguns links no YouTube e fica trazendo esses sons para chamar a atenção dos alunos.
Outra coisa também que é importante é a água. Tenha sempre ali do seu lado, e eu gosto dessa garrafa aqui, de trazer essa jarra aqui para sempre estar colocando água para mim. Outra coisa que nos ajuda são essas balinhas aqui, que tem de gengibre, tem de romã, tem de diversas outras coisas. Lógico que eu não fico dando aula mastigando, né, ou mascando isso aqui, mas assim, quando eu vou passar um vídeo, que é uma coisa que eu sempre passo, um videozinho curtinho de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, para fazer algumas pontes do que a gente está falando, está conversando. Quanto mais estratégias você puder ir utilizando, é importante, porque aí você vai dinamizando a sua aula, né? Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. No meu computador, ele consegue captar bem o meu som quando eu estou falando, ele tem uma boa captação, então eu não necessito usar um microfone específico para ele. Mas caso você precise utilizar, você pode fazer uso, tá até embaralhado aqui, né? É porque eu quis trazer 2 modelos para vocês, né? Um que seja o mais anatômico possível também para você estar utilizando, certo? Ou da melhor forma que você achar. E também gosto de utilizar um caderno, porque às vezes os alunos pedem algumas demandas para a gente. Professora, eu queria que a senhora mandasse um determinado um vídeo, um artigo, alguma coisa. E a gente diz, eu vou mandar, e não manda, né? Aqui eu utilizo para estar registrando essas informações importantes que os alunos solicitam para sempre estar atendendo a eles. Que mais? Eu acho que era só, né? Então, alguns pontos importantes. Tentar chamar a atenção dos alunos e da melhor forma possível. Seja você, né? Que é isso que vai fazer a diferença na sua aula. Porque esse tipo de qualquer conteúdo teórico eles podem acessar o Google e achar, ler livros e assim por diante. O que faz a diferença na sua aula é você. Então que você, enquanto professor, você possa estar vendo como é que o cenário, a luminosidade, uma boa ergonomia pode estar te ajudando para fazer um bom trabalho, tá? E que você possa ser cada vez mais feliz dentro da sua escolha profissional. E espero que essas minhas dicas do que eu faço, né, eu também vou testando, vou adaptando diante do que eu vou fazendo, do que eu vou sentindo, né, possa ter sido útil para você. E eu estou aqui à disposição de vocês. Que a gente possa ter um semestre o mais fluido possível, o mais simples, dentro de todo esse cenário desafiador que a gente está. Mas se a gente escolheu ser professor, a gente tem que abraçar essa profissão e essa missão em todas as épocas e todas as fases da vida, porque isso vai fazer a diferença no mundo, tá bom? Então, muito obrigada por você estar aqui me acompanhando até esse momento. Tem o meu Instagram, que eu vou deixar aqui para vocês, é o @psicólogajaiana. Alguns vídeos no YouTube também, né, que eu tenho um canal no YouTube, que isso é também um outro diferencial que você também pode parar e pensar, que eu gravo alguns vídeos extras para os alunos irem acompanhando, né? E aí você pode ver a minha evolução ao longo dos anos desse canal e ver que eu vou sempre me aprimorando, né? Que essa é a grande sacada também, é que a gente tem que ser 1% melhor a cada dia, tá bom? Um cheiro para vocês. Tchau, tchau.